Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, tá? Vamos falar dessa vez sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Bom, antes da gente falar diretamente de raiz quadrada ou raiz cúbica, vamos entender o que é a raiz, né? O que é uma raiz matemática, raiz aritmética ou radiciação. Não importa como você queira chamar. A raiz, dentro da matemática, ela recebe esses vários nomes, então só quero que vocês saibam que é a mesma coisa, tá? Tanto faz raiz matemática, aritmética, radiciação, é a mesma coisa. Então, para dar início aos nossos estudos, né, vamos falar sobre radiciação, tá? Para isso, nós vamos ter que ter na mente o conceito de radicais, ou seja, eu tenho a igualdade de a elevado a n, que é igual a b, né? Então, dizemos que a é a raiz enésima de b. O que seria isso? Vamos voltar lá na nossa aula de potenciação, tá ok? Nós temos aqui a nossa base A, que é elevado a um número n. O resultado dessa continha, dessa potência, né? Nós encontrávamos um valor bem enorme, bem grande, né? Como falei na aula passada. Então, eu tenho a elevado a n, que é igual a b. Tudo bem? Então, o que é que tem potenciação com radiciação? Vamos ver aqui. Se eu pegar o nosso resultado da nossa potenciação e levar ela sobre a nosso radical, né, nossa raiz, percebam que eu tenho praticamente uma relação entre elas duas. Tá ok? O nosso n é o nosso expoente, certo? O nosso b é o nosso resultado da potência e o a é a nossa base da potência. Ou seja, quando eu faço radiciação, automaticamente eu estou encontrando a base de uma potência. Tá ok? Vamos entender melhor aqui. Eu tenho aqui a raiz enésima de b, que é igual a nossa a. O nosso n, dentro da radiciação, ele é chamado de índice. Lembra? Lá na potência, ele é chamado de expoente. Aqui, agora, nós vamos chamar ele de índice. O nosso símbolo, né, é chamado de radical. O b vai ser o que está dentro, né, do nosso radical. Ele é chamado de radicando. E o a, que é o nosso resultado, é a nossa raiz, ou seja, é a nossa base da potência, né? Então, tudo que nós vamos ter que fazer é encontrar a base de uma potência que gerou o radicando. Vamos pegar aqui um exemplo. Raiz quadrada. Imagina um quadrado, tá? Onde todos os lados dele são iguais. Tudo bem? Esse quadrado nós vamos ter a base, né, que é a parte de baixo, que vamos chamar ele de lado por enquanto. E nós temos aqui o outro lado, né? A relação entre esses dois lados, nós vamos encontrar a área. O que seria a área? A área é esse espaço todo de dentro do nosso quadrado. Tudo bem? Então, se eu pegar o lado e multiplicar pelo outro lado, nós vamos encontrar a nossa área, que é a mesma coisa que L vezes L, ou seja, lado vezes lado, que também é a mesma coisa que uma potência de lado elevado à segunda potência, né? Então, nós temos aqui a área, ela é a mesma coisa que o lado elevado à segunda potência. Esse 2, né, nós vamos passar a ler ele agora de ao quadrado. Então, eu tenho L elevado ao quadrado, ou seja, lado elevado ao quadrado. Quando eu tiro a raiz quadrada, tá, da nossa área, eu vou ter que encontrar quem? A nossa base da potência, ou seja, eu vou encontrar agora o nosso L, tá ok? Que é o nosso
objetivo. Então, a raiz quadrada, ela sempre vai procurar a base de uma potência. Tá, ok? Para vocês entenderem melhor, vamos exemplificar aqui. Então, imagine agora que esse quadrado, cada lado dele, vale 10 pedacinhos. Tá? Foi dividido em 10 pedacinhos cada lado. Então, cada lado vai valer 10. Como era a relação dos lados, né, para encontrar a área? É lado vezes lado, ou seja, é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Né? Então, 10 vezes ao quadrado é igual a 100. Né? Como vimos na aula passada, 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que vai dar 100. Esse 100 é a nossa área. Tá? A raiz quadrada, né, ela vai procurar quem? A base, né, da nossa potência. Então, se eu pegar a raiz quadrada da nossa área, eu vou ter que encontrar o valor do nosso lado. Tá, ok? Ou seja, uma forma de voltar a encontrar o lado dessa figura quadrada. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Bom, para a gente poder representar a raiz quadrada, né, de um número não negativo, ou seja, esse número que vai estar dentro do nosso radical, ele não pode ser negativo. Né? Nós podemos escrever de duas formas. Tá? A primeira forma, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela contém um número 2 no nosso índice. Tá? Eu posso escrever ele colocando esse número 2 ou sem o número 2, não importa. Tá? A leitura é a mesma, nós vamos chamar de raiz quadrada. Tá, ok? Vamos pegar aqui mais alguns exemplos. Se eu tirar a raiz quadrada de 0,9, eu vou encontrar 0,3. Por quê? Porque o 0,3 ele é a base da nossa potência ao quadrado, ou seja, 0,3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 0,09. Tá, ok? Se eu pegar a raiz quadrada de 0,25, o resultado vai dar 0,5. Por quê? Porque o 0,5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 0,25. Se eu pegar a raiz quadrada de 9,25, tá? Eu vou encontrar 3 quintos. Por quê? Porque se eu elevar 3 quintos ao quadrado, eu vou encontrar 9 sobre 25, né? 9,25. Então, percebam, gente, que a raiz quadrada, quando a gente tira de um valor, nós estamos procurando exatamente, tá, a nossa base, tá, de uma potência. Tá, ok? Raiz cúbica. Vamos falar agora da raiz cúbica. A raiz cúbica, imagine agora que você tem 3 dimensões, tá, de um cubo. E esse cubo ele faz relação ao volume. Tá, ok? Então, eu tenho um cubo, que é aquele, para quem muita gente chama de dado, né? Mas, na realidade, o dado, a forma geométrica dele é chamada de cubo. Esse cubo ele tem 3 dimensões. Tá, ok? A primeira dimensão é a profundidade, certo? A segunda dimensão é o lado da frente aqui, que a gente chama de base, que é a parte de baixo. E a terceira dimensão é o lado da altura. Tá, ok? Se a gente pegar e multiplicar esses 3 lados, nós vamos encontrar o nosso volume. Tá? O nosso volume é a mesma coisa que lado elevado a 3. E esse 3 nós vamos chamar agora de ao cubo, ou seja, tem um lado elevado ao cubo. Tá? Lado elevado ao cubo é o valor do nosso volume. Se eu pegar o volume, tá,
e tirar a raiz cúbica dele, nós vamos encontrar de volta o valor do nosso lado. Deu para entender? Vamos entender melhor aqui, tá? O que seria o volume e raiz cúbica. Tá? Se eu dividir, então, todo o nosso cubo em pequenos quadradinhos, onde cada lado agora equivale a 10, tá? Então, a nossa profundidade vale 10, a nossa base vale 10 e a nossa altura vale 10. Tá? O que era o volume? O volume é o lado, vezes lado, que é igual a lado ao cubo. Né? Então, o volume é o mesmo que lado ao cubo. Lado ao cubo é o mesmo que 10 elevado ao cubo. E 10 ao cubo é igual a 1000. Tá? Se eu procurar o volume, né, a raiz cúbica desse volume, que no caso é o 1000, eu vou ter que encontrar o nosso lado. Ou seja, eu tenho a raiz cúbica de 1000, eu vou encontrar o valor de cada lado deste cubo, né, que o resultado então é 10. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Se eu tirar a raiz cúbica de 8, o resultado dele vai ser 2. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, eu vou encontrar o resultado 8. Se eu tirar a raiz cúbica de menos 125, eu vou encontrar o resultado de menos 5. Por quê? Porque menos 5 elevado ao cubo, eu vou encontrar o resultado de menos 125. Se eu tirar a raiz cúbica de 1 sobre 64, eu vou encontrar 1/4. Aí a pergunta novamente, por que eu encontro 1/4? Porque se eu pegar 1/4 e elevar a terceira potência, né, ao cubo, eu vou encontrar o resultado de 1 sobre 64. Então, observe novamente que toda vez que eu tiro a raiz de um valor, né, no caso aqui a raiz cúbica de 8, eu encontro a base de uma potência. Tá, ok? Se eu tirar a raiz, eu estou procurando a base de uma potência. Nesse caso, como a raiz é cúbica, então a minha potência é elevado a 3. Tá, ok? Cálculo do valor de uma raiz. Como é que nós vamos fazer então para encontrar o valor de uma raiz, seja ela quadrada ou cúbica? De uma forma mais simples, nós vamos fazer o processo de decomposição do radicando em fatores primos. Tá? Para quem não lembra o que é fatores primos, né? Números primos, agora nós vamos ver de uma forma bem simples, mais rápida. Tá? Então eu tenho aqui o nosso primeiro exemplo, 196. O que é que eu tenho que fazer primeiramente? Fazer o processo de decomposição do número 196, ou seja, nós vamos fazer uma fatoração. Tá? Então, fatorando 196 em números primos, qual é o menor número primo que eu consigo dividir o 196? Nesse caso é o número 2. Tá? Então, 196 dividido por 2, eu tenho 98. 98 ainda posso dividir por um número primo? Sim. Qual é? Sempre o menor, tá? Então, nesse caso, também é o número 2. Tá? 98 dividido por 2 é igual a 49. 49 posso dividir por algum número primo? O menor número primo que eu posso dividir o 49 é o 7. Então, 49 dividido por 7 é 7. 7 só posso dividir pelo próprio 7, que também é número primo. Nesse caso, o resultado é 1. Pronto. Quando fizemos essa decomposição, encontramos esses valores. 22277, né? 2277. Então, podemos dizer que o 196 ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Ou seja, decompomos o 196 em números primos. Tá? Então, observe aqui que nós temos
2 vezes 2 e 7 vezes 7. Transformando isso aqui, o 196 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Tá, ok? Transformando novamente, nós vamos ter 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação de 2 vezes 7, nós temos 14 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, ao encontrar esse valor 14, né, nós encontramos a nossa base da potência elevada ao quadrado, que é o resultado da nossa raiz quadrada de 196. Vamos aqui ver o segundo exemplo. Então, eu quero tirar agora a raiz cúbica de menos 64. Qual é o primeiro processo? Fazer fatoração do 64. Nesse caso, então, eu tenho que procurar o menor número primo possível, tá, que eu possa dividir o 64. Nesse caso, é o número 2. 64 dividido por 2, 32. De novo, eu vou dividir por 2, porque é o menor número primo possível. 32 dividido por 2, 16, que eu também vou dividir por 2, que vai dar 8, que dividido por 2 vai dar 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. A fatoração ela acaba toda vez que você encontrar o resultado 1, tá ok? Então, vamos analisar. 64 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dessa vez, eu vou separar o número 2 de 3 em 3. Por quê? Porque nós estamos procurando a raiz cúbica. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2 e 2 vezes 2 vezes 2. Tá ok? Então, 64, o 64 ele é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Tá ok? Que transformando é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao cubo. Multiplicando 2 vezes 2, nós vamos encontrar 4 ao cubo, certo? Então, fazendo a análise, repare que a nossa raiz ela é menos 64, certo? Então, eu vou fazer menos 4 ao cubo, que é o mesmo que menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que vai dar menos 64, certo? Então, a raiz cúbica de menos 64 vai ser menos 4. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.